Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu te peço, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ter entendimento da Tua palavra. Mais do que isso eu te peço, Senhor, que nós possamos andar pela Tua palavra, que nós possamos andar em espírito, ó Pai, que nós possamos cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, ministra sobre todos os ouvintes, através do Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é vendo o Senhor Jesus. Meus irmãos, este texto que nós lemos, ele é muito claro. Jesus Cristo já havia ressuscitado, a notícia já tinha sido ouvida, e agora, no texto que nós lemos, era um domingo. E veja, mesmo que aquelas pessoas tinham andado com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, mesmo assim, muitos deles tiveram dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Muitos não acreditaram no que as pessoas estavam falando, no que primeiramente as mulheres começaram a falar, depois as pessoas começaram a dizer: vimos o Senhor, vimos o Senhor, vimos o Senhor. A questão aqui é, aquelas pessoas que viam o Senhor Jesus, elas chegavam contando para aqueles que não tinham visto. E entre aqueles que não tinham visto havia a dúvida: será que você viu mesmo o Senhor? Será que não foi algo da sua imaginação? Será que não foi só um pensamento? Será que não é a vontade que vocês têm de ver o Senhor que fez vocês verem o Senhor? Mas é real. Jesus ressuscitou e está aqui nesta noite no meio de nós. Não é uma história, é uma verdade. Não é algo que alguém está contando e outra pessoa está contando e outra pessoa está contando. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós entendemos que a ressurreição de Cristo é real e que Jesus vive e reina para todo sempre. Irmãos, eu vi na internet, e aparecem vários videozinhos nas redes sociais, uma determinada instituição religiosa, que eles vendavam os olhos das pessoas, colocava-se uma venda, um pano, amarrado nos olhos, e colocavam uma pessoa vestida
tipo uma bata, uma túnica vermelha por cima, sentada numa cadeira. E aí, cada pessoa tinha a experiência de chegar perto, assim, alguém vinha trazendo as pessoas que estavam vendadas. Aí, quando a pessoa parava de frente da cadeira, alguém vinha e tirava a venda. Aí lá nesse vídeo, algumas pessoas ajoelhavam, outras pessoas choravam, outras pessoas seguravam na mão daquele que estava sentado na cadeira e começavam a tremer. Irmãos, esta experiência da ressurreição de Cristo, ela não pode ser transferida por mim nem por homem nenhum. A experiência do Cristo ressuscitado é um milagre de Deus na vida daqueles que veem o Senhor, na vida daqueles que creem no Senhor, na vida daqueles que confiam na palavra dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, daqueles que anunciaram a ressurreição. Não pode, irmãos, ser feita num teatro, não pode ser feita numa encenação, numa apresentação. Não adianta apagar a luz e colocar uma luz em cima de uma pessoa vestida com as roupas de época e colocar alguém ali na frente e a pessoa começar a tremer. Isto não é um encontro real com Deus. Isso é apenas uma experiência humana reproduzida no ambiente, embora o desejo destas pessoas seja que haja um encontro com Jesus, mas este encontro tem que ser sobrenatural e verdadeiro. Não pode ser fruto de uma emoção, de um momento criado por uma fumaça que sobe, por uma luz que apaga, acende uma luz vermelha, uma luz amarela, uma luz... Meu Deus, irmão, é uma confusão que essas pessoas arrumam, mas no final não existe uma experiência verdadeira. Então, aquilo que os apóstolos viveram, nós também podemos viver na presença de Deus. Irmãos, na época de Jesus não tinha gelo seco, não tinha fumaça, não tinha luz, não tinha nada disso, mas tinha o mais importante, a presença de Jesus. É isso que nós temos que entender. Ele veio hoje, está entre nós, aleluia. Domingo ninguém bateu palma. Não ajudou, não colaborou. Domingo, hoje já começamos bem, já inauguramos com palmas para Jesus. Quando você entende que isso é algo real, aí você vai viver por esta ressurreição, sabendo que Jesus foi o primeiro, a primícia, o primeiro que ressuscitou, e todos nós ressuscitaremos com Cristo em glória. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ele foi o primeiro que ressuscitou, e esta ressurreição se estenderá a todos aqueles que servem ao Senhor. Mas esta experiência, ela aconteceu na tarde do primeiro dia da semana, foi no domingo. Cada um aqui, se nós dessemos oportunidade, diria como foi a sua primeira experiência com Jesus, um encontro com Jesus. Todos nós temos esta experiência. Aqueles que porventura não tiverem tido ainda, você pode ter agora. Jesus pode ter um encontro real com você agora. Não precisa ser nem daqui a um minuto, agora. E esta experiência que os apóstolos tiveram, que nós lemos aqui, foi uma experiência extraordinária. Jesus mandou eles colocarem a mão nele, colocarem a mão aqui do lado, onde a lança havia perfurado, colocar a mão aqui, onde os cravos tinham perfurado. Eles passavam a mão e viam, olha, é o Senhor, abraçaram Jesus, tiveram contato com Jesus, mas faltou um. Neste dia, a palavra de Deus está deixando claro aqui, que faltava Tomé. Tomé, ele era um dos 12, mas ele não estava neste dia de domingo à tarde, onde Jesus veio e se apresentou dentro da casa. As portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, mas Jesus apareceu no meio deles e disse o que eu falei no início: paz seja convosco. Jesus, ele proporcionou a experiência da sua ressurreição para aqueles apóstolos, porém faltou um. E a Bíblia diz aqui,
Veja bem, 10 apóstolos, fora os discípulos que estavam na casa, muitas pessoas dando testemunho. Falaram quando Tomé chegou e falaram: o mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aí, olha o que Tomé fala: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Meus irmãos, Tomé tinha tudo para crer, tudo, porque ele presenciou milagres, ele presenciou ressurreição, ele presenciou tudo de extraordinário que Jesus fez. Era só ele concordar. Que bom que vocês viram. Será que estava todo mundo mentindo naquele lugar? Será que estava todo mundo falando o contrário? Muitas vezes as pessoas, elas acabam não crendo mais, elas vão deixando a fé de lado, elas vão deixando de acreditar, elas vão deixando de confiar em Deus. Aqui em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós vivemos da fé. Então, se nós não acreditarmos na palavra de Deus, se nós não crermos naquilo que a Bíblia está falando, como será a nossa vida? A nossa vida será como a dos incrédulos. Existem pessoas que separam a Bíblia. Elas, por exemplo, dizem assim: eu não acredito que o homem foi criado Adão e depois foi criado Eva. Eu acho que tinha mais gente lá. Tem gente que não crê no que está escrito na Bíblia. Outros dizem que aquilo ali não é uma narração real. Muitos não creem, por exemplo, no Apocalipse. Ele lê o Apocalipse e fala assim: não, eu não creio no Apocalipse. Eu não acredito que é daquele jeito que está escrito. Na verdade, nós não podemos ser seletivos, nós não podemos ter uma fé self-service, onde a gente pega só aquilo que a gente gosta da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma fé na palavra de Deus como um todo, crer que de Gênesis a Apocalipse é o Espírito de Deus revelando Deus à humanidade. Então nós precisamos ter uma fé completa. E Tomé, ele viu coisas extraordinárias, ele participou de coisas maravilhosas, mas ele não estava acreditando na ressurreição. Agora pergunte assim, responda para você mesmo: será que por acaso eu não estou crendo em alguma coisa que está na palavra de Deus? Será que por acaso eu estou duvidando da palavra de Deus? Porque muitas pessoas, irmãos, acham que o conhecimento está fora da Bíblia. Não, o conhecimento está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E aqui eu também quero mostrar para vocês em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. No versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui está o segredo daqueles que vivem pela fé: é continuar acreditando todos os dias, é continuar confiando na palavra de Deus todos os dias, é continuar crendo naquilo que Deus está falando a todo momento, é continuar confiando no que Deus irá fazer, em tudo que está escrito na sua palavra. Tudo acontecerá, tudo virá à tona, e nós não podemos esmorecer na nossa fé. Nós temos que continuar falando assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir a sua palavra, eu creio que o Senhor vai realizar. Foi assim que os antigos alcançaram o testemunho, e é assim que nós, que vivemos neste tempo, alcançaremos testemunho. E aqui, em particular, no nosso texto principal, é sobre a ressurreição de Cristo, é sobre o fato de Jesus estar vivo,
É sobre o fato de que nós não estamos aqui em torno de uma pessoa, de um pastor, de um líder religioso, mas que nós estamos aqui reunidos em torno da presença de Jesus. Foi Jesus que falou: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, disse Jesus, ali estou eu no meio deles. Esta é a nossa fé. A nossa fé é que Jesus está no meio de nós e que nós seguimos a Ele. Nós não podemos perder esta fé. Nós não podemos perder esta direção. Meus irmãos, as pessoas estão debatendo e discutindo sobre isso todos os dias. Sabe o que está acontecendo? A humanidade está perdendo a fé em Deus. A humanidade está perdendo a fé na ressurreição. A humanidade está perdendo a fé de que Jesus está no meio de nós, que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Agora, entre aqueles que creem, estamos nós que cremos neste Deus Todo-Poderoso. Aqui estamos nós, e é isso que agrada ao Senhor Jesus, porque Jesus, ele sabia o que tinha acontecido lá. Jesus estava sabendo. E a Bíblia fala aqui, em João 20, 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse de novo: paz seja convosco. Agora, passaram-se 8 dias e Jesus aparece novamente. Jesus repete o que ele fez há 8 dias atrás. Jesus deixou que aquele assunto ficasse entre eles, que aquela conversa ficasse entre eles, mas agora o apóstolo Tomé estava presente. E Jesus fez questão de se apresentar para ele. Depois disse a Tomé, Jesus ele foi na direção de Tomé e falou, olhando nos olhos de Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aí ele pegou na mão dele e falou: olha aqui, ó, põe o dedo aqui, ó, sente. Está sentindo a marca? Você viu a marca? Você está vendo? Mostrando para ele mesmo, mostrando a verdade para ele. E a Bíblia diz aqui: chega a tua mão e põe no meu lado. Pegou a mão dele e colocou assim e falou: ó, põe aqui, está sentindo? Está vendo onde é que foi? A lança perfurou. E mostrou para ele e disse para ele, na frente dele: não sejas incrédulo, mas crente. É como se Jesus dissesse: você não percebe o tanto de testemunhas que tem aqui da minha ressurreição? Será que você não percebe o tanto de pessoas que falaram com você? Não sejas incrédulo, mas seja crente. Creia na palavra de Deus, confie nas palavras de Jesus, coloque a sua vida no altar de Deus, coloque a sua vida na presença de Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas depositaram a sua fé em homens e mulheres, e aí a sua fé se frustrou, porque quando aquela pessoa passa por uma dificuldade ou um problema, a pessoa se frustra e diz: como é que pode o fulano de tal, olha a situação dele hoje, como é que pode a fulana de tal, olha a situação dela hoje. Na verdade, nós não temos que olhar para a situação de A, B ou C, nós temos que orar, nós temos que pedir que Deus salve, que Deus transforme, que Deus restaure, que Deus traga de volta, mas o nosso olhar tem que permanecer no Senhor Jesus. Porque quando Jesus fala com ele, olhando nos olhos dele, confrontando ele, diz: não seja incrédulo, mas crente. Esta palavra é para mim, esta palavra é para nós. Nós não podemos ser incrédulos, irmãos. A incredulidade não caminha junto com a fé. Ou eu tenho fé em Deus, ou eu não tenho. Ou eu acredito em Deus, ou eu não acredito. E aí, meus irmãos, eu não estou querendo convencer quem não acredita. Eu só estou querendo viver a fé
em Deus. E quem quiser crer, o Senhor dá oportunidade para as pessoas crerem. Ele dá oportunidade para as pessoas seguirem a Ele, como deu a Tomé. E aí Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Porque aqui ele entendeu que Jesus é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso. Ele falou: Senhor meu mestre e meu Deus. Porque eu vejo que o Senhor realmente ressuscitou dos mortos. Ele é o meu Deus. Então, nesta oportunidade, o que é que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus reavivou a fé de Tomé. Jesus falou para ele: a partir de agora, seja crente. A partir de agora, creia. A partir de agora, deixe a incredulidade e comece a confiar, comece a acreditar, comece a seguir em frente. Muitas pessoas, irmãos, se decepcionaram e se entristeceram ao longo da vida, como cada um de nós aqui, por diversas circunstâncias, por coisas que não deram certo, por situações que não foram à frente, por algo que nós colocamos diante de Deus, mas não era a vontade de Deus e não aconteceu do nosso jeito. Nada disso, irmão, é motivo de frustração, muito pelo contrário, é motivo de você dizer: não foi a vontade de Deus, mas eu vou continuar buscando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou continuar na direção do Senhor. E aqui, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todos nós que estamos lendo esse texto, não nos foi dada a mesma oportunidade que foi dada aos demais discípulos, mas nos foi dada a mesma oportunidade dada a Tomé: seja crente, tenha fé em Deus, creia que Jesus ressuscitou e que Ele está no meio de nós, creia que Jesus está aqui para operar, creia que Jesus está aqui para abençoar, creia que Jesus está aqui para transformar, para restaurar. Irmãos, existem pessoas que elas querem dar uma interpretação ao texto bíblico, retirando do texto bíblico aquilo que o Senhor nos ensinou, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Na verdade, este é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular. É dizer que o mesmo Jesus que operou no passado, Ele opera hoje e vai continuar operando amanhã. É dizer que Jesus ressuscitou e está no meio de nós, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode agir, Ele pode abençoar, Ele pode restaurar. No lugar onde o Senhor Jesus é o principal, Ele opera de forma extraordinária. Jesus não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua se revelando, Ele continua fazendo. Mas por que tudo isso foi escrito? Para que eu e você pudéssemos ter esta oportunidade de hoje dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu estou aqui me lançando aos Teus pés e colocando diante de Ti toda a minha vida, todas as minhas súplicas, porque eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo. E isso, meus irmãos, ninguém pode tirar de você, ninguém pode tirar de nós a fé no Senhor Jesus, a crença no Jesus ressuscitado, porque hoje as pessoas estão fazendo de tudo para descredibilizar a mensagem, para descredibilizar os mensageiros, para que quando a palavra for pregada, ninguém acredite mais, onde as pessoas acham que tudo é um engano. Não! O engano existe, mas a verdade existe mais ainda. O poder de Deus continua agindo, o Senhor continua operando, e nós estamos em torno da presença de Deus.
estamos em torno do Senhor. Então coloca isso dentro do seu coração. Não seja incrédulo. Não deixe que o mundanismo mate a sua fé. Não deixe que as filosofias deste mundo venham matar a sua fé. Não deixe que as ideias tortas das pessoas líderes de seita venham arrancar a sua fé, mas mantenha a sua fé viva no Senhor Jesus. Não esmoreça, não deixe a sua fé se apagar, não deixe a sua fé de lado, mas diga assim sempre dentro de você: eu vou continuar crendo no Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor, eu sei que o Senhor agirá, eu sei que Ele vai trabalhar, e aí você mantém a chama da fé acesa na sua vida, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas confiando que o Senhor está com você, confiando que você vai além, que você vai chegar mais adiante. Hoje é um dia que, se talvez você estava abalado ou abalada, parece que as coisas não estão acontecendo, não tenha medo, confie em Deus. No Antigo Testamento, a tradução da palavra fé é confiança, é confiando em Deus. Quando o povo atravessou o mar, tendo as duas paredes de água, uma de um lado, outra do outro, eles atravessaram confiando na palavra de Deus, porque a qualquer momento as águas poderiam descer em cima deles e esmagá-los, mas nenhum daqueles que o Senhor disse para atravessar se perderam, somente aqueles que Deus não mandou atravessar, os egípcios. Mas se você estiver debaixo da palavra de Deus, você vai chegar do outro lado, você vai passar, você vai vencer. Mas não esmoreça na sua fé, não abandone a sua crença em Deus, não faça isso, permaneça fiel, permaneça firme. Olha, eu estou aqui como pastor titular, mas isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Jesus que está no meio de nós, entende? Porque poderia estar qualquer outra pessoa no meu lugar, isso não mudaria a forma de Deus trabalhar. Deus não está operando na sua vida porque eu estou aqui, Ele está operando na sua vida porque Jesus está no meio de nós, entende? Então assim, nós temos que dar menos importância às pessoas que ocupam as posições eclesiásticas e mais importância à presença de Jesus, dizendo sempre: Senhor, usa o teu servo, usa a tua serva para ministrar, e Deus vai operando, e Deus vai agindo, porque o seu relacionamento é direto com Jesus. Jesus olhou nos olhos de Tomé, Jesus tratou com Tomé e restaurou a fé de Tomé, assim como Ele restaura a minha fé e Ele restaura a sua fé, para que o Senhor possa operar em nós e através de nós. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,